O rádio tem a capacidade de transformar um jogo horroroso num jogo incrível. Por conta dos locutores de rádio, os velhos, os Firo Giliotti, os caras, né? O Nilson, enfim, os velhos grandes locutores que conseguiram transformar um jogo horroroso. Às vezes você tá vendo o jogo e ouvindo no rádio, você tá vendo uma coisa e no rádio tá emocionante, o jogo tá empolgante, né? E você tá vendo o jogo assim, meu Deus do céu. Não é isso aqui, né? Várzea quinta divisão, assim, né? Tem. Olá pessoal, eu sou o Denis Tacitano e vamos para mais um episódio do podcast do Best in Black. Hoje eu tô aqui com Sandro Vieira. Tudo bem, Sandro? Tudo jóia, Denis. Vamos lá, diretor artístico, roteirista, criativo e colecionador de girafas. Me fala o que é esse colecionador de girafas. Rapaz, é real. É real? Eu tenho... É uma história muito louca. Eu coleciono girafas. Tem gente que coleciona pinguins, Sim. Tem gente que coleciona carrinhos, eu coleciono girafinhas. Eu tenho girafinhas, algumas nem são nem tão inhas. Eu tenho algumas girafas grandes também que eu ganhei, enfim. Essa história é muito maluca. Eu tinha acho que uns 15, 16 anos, eu estava num zoológico em São Paulo aqui, que era perto da minha casa na época e tal, e uma girafa... O pitch das girafas é o mesmo lugar até hoje. As girafas hoje são outras girafas, óbvio, que faz tempo, mas o pitch das girafas não tinha tanta proteção como tem hoje. E elas conseguiam colocar a cabeça para fora. Tá. Eu tava conversando com os meus amigos e ela botou a cara no meu lado aqui. E passou a língua na minha cara. Assim, tipo, eu tava muito perto da grade, né? Na época eram só troncos, era muito baixo. E ela botou a cara ali, colocou, mas ela ficou. E é como se ela estivesse participando da conversa na roda dos meus amigos. Minha primeira reação, obviamente, foi um puta pânico, né? De assustar com a cabeça do bicho gigante. Mas ao mesmo tempo, ela foi muito carinhosa e ficou aqui, deu aquela pousada na cabeça no meu ombro aqui. E esse dia, cara, o negócio assim, marcou. Eu cismei com a girafa. E aí um dia eu comprei uma, que eu achei bonitinha, um dia eu achei outra, e eu tenho uma coleção gigante de girafa. É mesmo? E onde você guarda essa coleção? Cara, minha mulher é gente boníssima, assim, então ela não liga. Então tá na sala da minha casa. Entendi. Tem um aparador gigante, bem comprido, na sala, que deve ter umas 200. Agora, e espalhado pela casa tem outras também, são easter eggs. Agora, te dá prazer, por que eu vou fazer essa pergunta? Eu tinha uma coleção de copos de tequila. Todo lugar que eu ia, ao invés de tirar a foto, comprava um copinho com o nome do lugar e tal. Chega um momento que você fica meio acorrentado pela coleção, assim, de comprar, de levar, ou até de cuidar, porque às vezes eu ia lavar o copo, aí sai um pouco. Você deixa fluir a coleção ou... Cara, assim, eu continuo ganhando, porque aí os amigos sabem, vão na minha casa, vêm, todo mundo acha engraçado, e ficou realmente engraçado, porque, imagina, eu tenho girafa de todo tipo de material, e é uma coleção bizarra, assim. E os amigos começam a me dar girafa de presente. E eu tenho uma girafa que eu ganhei da minha esposa, na verdade, de madeira, que ela tem 2 metros de altura. Então, uma girafa gigante, de madeira, esculpida, que veio da África e tal. Então, assim, tem de tudo. E eu confesso que até hoje, de vez em quando, dependendo do lugar, eu passo no lugar, eu vejo, assim, pô, essa aqui eu não tenho, porque eu sei todas que eu tenho. Legal. E eu passo em algum lugar, eu vejo assim, nossa, essa aqui eu não tenho. Viajando, por exemplo, né? Você tá em algum lugar do mundo viajando, e você fala assim, nossa, isso aqui, que bonito isso aqui. E eu compro, eu trago, eu continuo doente. Tá doente, aí doente, hein? Quem não gosta é a Cláudia, que trabalha comigo, que ela tem que limpar elas, né? E aí tem que... Dá um trampo. Não imagino, deve dar um trampo. Ela realmente, ela olha, ela fala assim, nossa, né, você gosta disso, né? Ela fala com ódio profundo. Ela fala com ódio profundo. Assim, você quer bonitinhas, né? Tipo, vem limpar você, né? Infeliz. A gente tava falando um pouco aqui até antes do bate-papo gravado, claro. né? Tava comentando sobre o seu histórico em rádio, né? E eu ouvia muito você, porque eu sou fã de rock and roll, aí você falou de rádios que eu... E agora a gente tá naquelas... O pessoal tá reclamando do Eldorado, que tá pra sair do ar. Rapaz... Como é que você tá vendo isso? Você vê... E uma pessoa de live marketing, como é que você está vendo a mídia, a rádio? O que está acontecendo com rádio? Você que tem um histórico em rádios que foram famosas e depois também mudaram toda a pegada da rádio. Assim, eu trabalhei durante 14 anos na 97, quando era o 97 Rock, virou Energia 97 depois. Eu saí já como Energia, já aqui em São Paulo, como ela é até hoje, Energia 97. Trabalhei no Brasil 2000, que infelizmente não existe mais também.
E Eldorado, acho que tava. Eu acho até que ela chegou a remontar a frequência. Ela estava em cima da frequência da Brasil 2000 também. E tá acabando agora. Eu tenho amigos queridos, assim, do rádio, que estão. Que saíram de lá, né? Vão ter que ir para outras rádios e tudo mais e tal. Tipo o André Góes, que é um cara genial, um super entendedor de música e tal. Uma outra querida, Paula Baldassarre, que é uma outra grande locutora. Eu não sei se ela estava na Eldorado agora ou se ela está em outro lugar, mas o fato é que ela fez um post super triste, assim. A gente perde espaço, né? Assim, o rádio é um organismo interessante. Acham que o rádio vai morrer desde sempre, e o rádio não morreu. Né? Primeiro foi a televisão, depois foi a internet, mas o fato é que no trânsito, ao longo do dia, e muita gente ainda tem o rádio como companhia. O rádio é uma companhia muito bacana em muitos lugares. Né? Mesmo as rádios que tocam sua música, as rádios que as pessoas conversam, né? As chamadas talk radios nos Estados Unidos, eles falam talk radios. No Brasil a gente não tem isso como um formato declarado, mas a gente tem aqui rádios que não tocam muito pouca música, tocam algumas com notícia e outras com histórias, tudo mais e tal. Enfim, o rádio é companhia, né? E para as pessoas. E ele é provavelmente o meio de comunicação mais democrático e dos mais baratos, porque o rádio é gratuito, está no ar, um radinho de pilha simples, você consegue ouvir o FM para ouvir uma música, para ouvir meteorologia, notícia, tudo mais e tal. É muito triste para quem vem do rádio. Eu me considero radialista para sempre. Eu vou ser sempre radialista. Conheço quase todo o mercado, tenho muitos amigos. É curioso porque eu ainda ouço rádio, inclusive, e eu ouço locutores que trabalharam comigo há de 15, 20 anos atrás, no ar ainda, né? É de fato uma paixão. Eu não consegui conciliar as duas coisas, né? O que eu faço hoje com o rádio, e nem daria por conta das agendas. O rádio escraviza um pouco o profissional de rádio. Né? Você trabalha 6 dias por semana, tem 2 dias de folga a cada 3 semanas, então é um pouco complicado. Apesar de você trabalhar poucas horas por dia, né? O compromisso é você tem que estar lá, 6 dias por semana no estúdio, fazendo ao vivo ali. Então eu não conseguia conciliar. Mas eu sinto muita falta, sou apaixonado pelo rádio, e hoje eu faria com o maior prazer do mundo. E a Eldorado foi uma rádio, puxa, é uma instituição gigante que a gente perde, né? De boa música, a cultura, rádio com DNA, né? Não era uma rádio de produto descartável, né? O Jô Soares, acho que tinha também um programa de jazz na Eldorado. Vários conhecedores de música, exímios conhecedores de música, como o Jô Soares, por exemplo, e várias pessoas muito importantes, no sentido de gente que fomentava a cultura, gente de... Poxa, tinham programas de jazz, música brasileira, música de raiz, música clássica. A cultura... A gente perde uma rádio fantástica. E você vê agora que, assim... falando um pouco de rádio com criatividade, né? Você não acha que a rádio passava um pouco de a gente não saber o que vinha? Porque agora com o streaming você pega lá, faz sua playlist e não tem nada novo que vai te acionar, né? A rádio vinha o que a galera colocava. Mesmo que você, no streaming, mesmo que você coloque no random, você pode abrir a fila, né? Você pode olhar, no Spotify em especial, você pode olhar a fila e você consegue ver o que vem depois. O rádio tinha essa coisa da surpresa, né? O rádio surpreendia, né? Cara, eu sou suspeito pra falar, de novo, porque eu sou muito apaixonado pelo rádio. Então, eu gostava da magia, da surpresa, do que música vem depois, tal. Claro, rádios comerciais têm um nível de obviedade muito alto, e a gente sabe que vai tocar muitas vezes ao longo do dia coisas muito repetitivas, tudo mais e tal. Mas, de modo geral, não. Assim, de modo geral, o rádio tem toda uma aura, né? A gente gosta muito de esporte na minha casa, né? Então, minha mulher assiste muito futebol, minha mulher entende de futebol, discute futebol no boteco, assim, de bater na mesa. Assim. Ela é uma figurança. E a gente conversa muito, a gente gosta muito de futebol, então a gente assiste campeonato turco. Tipo, a gente assiste, tá passando um jogo, a gente tá lá vendo o jogo. Minha filha, que é corintiana e não gosta muito de futebol, né? Ela reclama, fala assim, nossa, tem jogo todo dia? Quais campeonatos estão acontecendo? Ela falou assim, todos. Em algum lugar do mundo tem alguém jogando. Então, eu falei do futebol pelo seguinte, o rádio tem a capacidade de transformar um jogo horroroso num jogo incrível.
Por conta dos locutores de rádio, os velhos, os Firo Giliotti, os caras, né? O Nilson, enfim, os velhos, grandes locutores que conseguiam transformar um jogo horroroso. Às vezes você tá vendo o jogo e ouvindo no rádio, você tá vendo uma coisa e no rádio tá emocionante, o jogo tá empolgante, né? E você tá vendo o jogo assim, meu Deus do céu, não né? É isso aqui, né? Várzea é a quinta divisão, assim, né? Tem, né? O rádio tem essa capacidade da magia, de transportar e de te surpreender. Né? Que o streaming hoje meio que não te surpreende. Você consegue customizar. É bacana, óbvio, usamos muito. Você consegue customizar tudo que você quer fazer. Você consegue na sua casa assistir horas de programação sem gastar dinheiro, se você quiser não ter uma versão premium de uma plataforma qualquer, e vendo conteúdos que te interessam. Isso é legal também, nem descarto. Mas falta charme. Não, e tem um vídeo do Adnet legal na internet. Você chegou a ver que ele começa a imitar como que é o jogo no rádio e o jogo na televisão. Exato. É muito legal esse não né? Porque assim, às vezes o jogo tá horroroso. Você ouve no rádio, o rádio tá espetacular. O cara chutou 70 km de distância do gol e o locutor no rádio gritou como se fosse, né, na trave ou do lado, passou pertinho. Não passou, né? Tá bem... Você tá vendo, passou longe demais. Né? E um ponto que os músicos... Você é músico também, né? Que instrumento que você toca? Eu canto de ofício e toco guitarra e violão. Legal. Eu sou base, né? Para acompanhar o resto do time. E tem alguns músicos que reclamam do streaming, que antes o disco, né, o LP, tinha uma história, né? Que você ia contando nas faixas. E agora você lança uma música, a pessoa só ouve uma música, não precisa ouvir outras, você não senta e coloca, né? Você sente um pouco isso? Que agora ficou muito... eu vou pegar só aquilo que eu quero e não vou acompanhar o disco como um todo, né? Todo o repertório? Sim, porque tem fórmula, né? Então, o modelo de pop é muito... O pop tem um modelo muito... prático, existe uma bula, né, de remédio, existe uma formulazinha. Então é tempo de introdução, a partir de que momento a introdução tem que começar o vocal, introduções muito curtas, tal. Então assim, para os artistas de fato, né, para o povo que compõe, os compositores e tudo mais, tal, isso é horroroso, porque especialmente em bandas de rock, nós gostamos de rock, falávamos sobre isso agora há pouco, para quem gosta de rock, por exemplo, assim, muitas das coisas que a gente adora não existiriam hoje nos moldes atuais de como se faz música, né? Porque tem introdução gigante, o cara demora uma vida para cantar, e a gente adorava, porque tá puta introdução fantástica. Se pegar um progressivo não ia rolar. Não, imagina. Imagina, né? Tipo, se pegar o Yes, a coisa mais anti-TikTok que existe no mundo é o Yes, né? Tipo... de tão gigante, né? Você pega música, tem músicas de 20 minutos, enfim. Mas assim, a fórmula do pop não te deixa fazer isso. E a música brasileira hoje, o pop brasileiro mais recente, ele é muito pautado nesse modelo, né? Então, até fazer até acho que cabe aqui um cumprimento à Anitta, porque o Equilibrium, né, que diz que ela acabou de lançar, é espetacular no sentido de ser música. É engraçado você elogiar um artista de música porque fez um disco com música, né? É que o nível da produção e o nível de composição e profundidade do texto, das letras, aumentou brutalmente, né? Tá gigante. Ela melhorou, assim, com todo respeito a quem gosta do que ela fazia antes, mas ela deu um salto qualitativo absurdo, fazendo músicas um pouco mais convencionais, mais próximas do que a gente conhece enquanto música. Começo, meio e fim, refrão, né? Introdução, base, bridge, refrão e assim por diante. Coisas um pouco mais bem estruturadas, tal, né? Coisas que são impossíveis no pop, né? Agora é fazer música pequenininha, fazer música curta, que comece muito rápido, que tenha no máximo 2 minutos e meio, é um single por vez. Acabou a coisa do álbum, né? As bandas de rock, né, e artistas pop maiores ainda tem o hábito de fazer discos, né, inteiros, né? Fazer álbuns, né? Tem que falar álbuns, que aí qualquer pode ser álbum, pode ser vinil, CD ou só streaming, né? Então, fazer álbuns inteiros ou fazer EPs com 6 faixas só, tal. As bandas no rock isso não mudou, né? O rock que está baixo no Brasil, não é uma coisa que se ouça muito aqui, mas está vivo no mundo inteiro, passa bem, né? Passa bem, mandou lembranças.
tá acontecendo no mundo vários bons movimentos, a volta de alguns estilos, tá acontecendo bacana. Mas no Brasil, no momento, no rádio, nos streams, não toca mais isso. Então a gente não ouve mesmo. O que a gente tem acesso é o pop e os seus derivados, né, de músicas de fácil digestão, de fácil consumo. E essas têm 2 minutos e meio, letra... Pra virar trend de TikTok. Pra virar trend de TikTok. Acho que eu tenho a impressão, eu posso estar enganado, mas acho que não, de que tem compositor, já tem gente, produtor, né, na verdade, que faz pensando nisso, né? Tá. Da música já virar, tipo assim, o artista vai fazer a música, vai ganhar dinheiro com aquilo e tal, mas ao mesmo tempo ele está pensando também que vai viralizar, vai virar trend TikTok, fazer um refrãozinho grudento e tal. Quase um jingle mal intencionado. Assim. Sim. Você falou da sua esposa, né, da sua filha. Vocês torcem pro mesmo time. Você falou que a filha já não. Não, então, pois não. Isso é caótico na minha casa. Ao mesmo tempo em que a gente vive com profunda harmonia. É assim, eu tô no segundo casamento e minha mulher é corintiana. Tá. Minha filha, que é do meu primeiro casamento, que mora com a gente, e é corintiana. Também. Eu sou São Paulino. E o meu enteado, meu filho, o Gabriel, ele é São Paulino. Tá. Ou seja, a Gláucia, minha esposa, trouxe o Gabriel pra minha vida. Sim. Ela corintiana e ele São Paulino. E eu trouxe a Olivia pra vida dela. Ela sendo corintiana e eu sendo São Paulino. Então é cruzado. Os filhos de sangue têm os times trocados. E a gente vive com absoluta harmonia. A gente torce junto. Eu já fui no Itaquerão. Legal. E a Glau vai comigo no Morumbi. Eu pessoalmente nem gosto de ver jogo no Morumbi, porque eu acho muito grande, muito longe. Você fica longe, né? O estádio, eu acho o estádio difícil, é um estádio antigo demais, o desenho do Morumbi, né? Mas a nossa casa, eu vou lá ver, né? Enfim, continuo indo, não que eu... Né? O Itaquerão, apesar de muito longe, com todo respeito aos corintianos, é muito mais moderno, né? É mais bem a posição e tal. Não chega a ser igual a Vila Belmiro, que é bom de ver jogo, né? Que você tá com a cara... Você tá do lado ali, né? Você pode dar um pedal no cara. Tá em moda agora. Escanteio, né? Dá um pedala. Por isso que hoje em dia tem os vidros da Vila Belmiro, né? Sim. Porque assim, o cara chega muito perto do jogador. Mas o tal do Nubank Park, né? Que mudou, acabou de mudar de nome, é o melhor lugar pra ver jogo hoje em dia. E a gente vê jogo junto, de qualquer coisa, assim. E eu já fui ver jogo com ela e ela viu jogo comigo. A minha casa é um ambiente muito... democrático. Legal. Ninguém entra nos... É engraçado que na minha casa, assim, eu tenho muitos amigos corintianos. Aliás, 70% dos meus amigos são corintianos. Por alguma razão, eles me rodeiam. É porque somos maioria. Eu sou corintiano, então somos maioria. Pois é. Assim, e são pessoas que eu amo pra vida, assim, de outras vidas, eu acho, porque relações muito, muito enraizadas e tal. E eu sou rodeado por corintiano. E até a trollagem é gentil, assim. Entendi. Óbvio que a gente tem um grupo de WhatsApp e que vem as maiores atrocidades, né? Eu recebo videozinho e meme o dia inteiro, todo dia, o ano inteiro, né? E mando muito pouco, né? Porque a gente não tem muito motivo. Tá difícil, né? Tá difícil, né? Mas eu sou trollado todo o tempo, né? E minha filha não me tira muito sarro. Minha mulher, que já entende futebol e tá aí num momento super poderoso, positivo e tal, também, assim, tira o sarro. E na minha casa é legal, a gente para pra ver jogo de qualquer coisa. E música? Como é que é na sua casa com música? Você gosta de rock? Música na minha casa é oxigênio. Tipo, vai ser muito difícil você entrar na minha casa em qualquer horário e não ouvir uma música tocando. Entendi. Baixinho em algum lugar, no fone de alguém muito alto, que aí você consegue ouvir. Quando vaza de tão alto que a pessoa tá ouvindo, você vai ouvir. A gente é muito eclético. Ontem à noite, curiosamente, a gente fez uma coisa que minha filha lembrou que a gente faz periodicamente. Eu nunca tinha reparado isso, de tempos em tempos. A gente começou a discutir Michael Jackson, conversando, a gente janta junto, a gente tem um costume de jantar junto na mesa todo dia. Aconteça o que acontecer, a gente monta a mesa e janta junto. A gente tem jantado até mais tarde hoje em dia, porque o Gabriel está na faculdade à noite, então ele chega muito tarde e tal. A Olivia já está formada na facu, então, e o mestrado dela era de dia, então é um pouco mais tranquilo. Mas a gente janta na mesa juntos. Legal. E a gente tava batendo papo e jantou e foi pro sofá depois e tal, e falando de Michael Jackson. Eu lembrei de uma particularidade, e por causa de uma piada interna de casa, foi um ver Billie Jean. Beleza. Aí coloquei lá no YouTube, começamos a ver Billie Jean emendou no Bad, que emendou no Black or White, que emendou no Thriller, que emendou e agora remasterizaram, tem uma versão bacana agora em 4K do Thriller tal, que tem disponível no YouTube.
e começamos a ver tudo mais. Então a gente viu vários clipes clássicos do Michael Jackson juntos na sala, batendo papo. Legal. E minha filha falou assim, você já reparou que a gente faz isso de cada, tipo, 2 anos, assim, o Michael Jackson boia na nossa... Ele boia numa conversa qualquer, e a gente senta pra assistir os clipes. Eu falei assim, pô, é verdade, a gente fez isso há um tempo atrás. Ela falou assim, mais ou menos de 2 em 2 anos a gente, né? E tá em voga. O filme tá... Porque agora o filme tá rolando, exatamente, né? tá rolando o filme e tal. E a gente começou a ver. Então, assim, na minha casa a música é essencial. Minha filha gosta de coisas como BTS, que eu pessoalmente acho que é BTS? Esquisito. Pois é. BTS é um grupo coreano gigantesco. Tá. É tipo uma seita de tão grande. É um negócio impressionante. Eles estão achando no México agora. Vão chegar no Brasil daqui a pouquinho. Eles estão em turnê, né? Tô falando que sim. É um grupo coreano. Eles estavam no exército. Eles pararam a carreira para servir o exército na Coreia e agora voltaram. E a volta a máquina do K-pop é um negócio bizarro, assim, de gigante, de bem organizada, de bem planejada e tal. E eles estão vindo pro Brasil agora, é um negócio tipo sold out, estádio sold out dias, assim. Eu passei uma vez no Allianz Parque, não lembro qual que era o nome, e eu vi uma galera, sei lá, falei, mas quarta-feira, por que o pessoal tá dormindo aqui em volta? E o show era, sei lá, domingo. E aí eu vi o nome, não surreal. sabia o que era. Eu falei, mas o que é isso? Não conheço. E um mundo paralelo que tá rolando. É surreal. Tem canal de streaming só pra isso. Eles têm uma indústria muito poderosa, né? E a indústria deles é poderosa não é só lá dentro, né? É poderosa no mundo. É global, o negócio como a molecada fala na rua, o bagulho é louco. Assim, é impressionante o tamanho dessa máquina e o quanto essa máquina dá de dinheiro. A música é boa? É questionável. É pop, com fórmula, feito. Eles cantavam em coreano no primeiro momento. O que me chama mais atenção, até porque o fenômeno é global. Os americanos em especial, né, que é um povo, com todo respeito, meio burrinho, né? O americano tem uma visão do mundo limitada. Isso é sabido, todo mundo sabe disso. Não é novidade pra ninguém. O americano enxerga os Estados Unidos como o mundo. Pra eles o mundo é os Estados Unidos, né? Eles não conseguem saber que existem outros países do mundo. Tal. Você pergunta a capital do país, eles não sabem. O K-pop é estourado nos Estados Unidos, cantado em coreano. Isso é legal. É bizarro. Então, isso é legal. É neste nível de poderoso o negócio. Aí eles lançaram, vários desses grupos lançaram versões em inglês, começaram a aprender a falar inglês e tal, pra chegar mais perto do público e tal. Aparentemente nem fez nem tanta diferença, vende igual. Tipo, em coreano eles fazem sucesso nos Estados Unidos, gigante. Sucesso na Europa, no mundo. É um fenômeno incompreensível. Eu acho compreensível. Algum sociólogo deve compreender. Deve ter esse estudo feito tal, pra poder explicar isso pra gente legal, né? Comentem aí no coloca lá, é por causa disso. Explica aí pra gente como é que é. Agora. A gente vai ler depois pra entender. Porque é um negócio bizarro. Mas a minha filha tem isso de interessante. A Olivia não é novinha, ela tem 30 anos já, né? Eu sou um idoso, eu sou um senhorzinho já. Né? Ainda não tenho vaga privilegiada, ainda não cheguei na vaga privilegiada, mas já sou uns tiozinhos. A Olivia tem 30 anos. A Olivia tem 30 e o Gabriel tem 21, vai fazer 22 agora em julho. Ela ouve Chico Buarque, que ela adora. Ela ouve Djavan, ela é doente por Djavan. E ela ouve BTS, de quem ela é fã fervorosa. Virou a noite acordada para comprar o ingresso. A hora que abriu a venda para um grupo exclusivo lá que ela participa, abriu a venda, ela comprou o ingresso na hora que saiu. Vai ser no Nubank? Eu acho que vai ser no Morumbi, não tenho certeza. Morumbis, né? Também estão negociando isso. Vai mudar Estão negociando isso. A gente não sabe mais. Não é no Nubank? Qual que é o Nubank? O Nubank que era o Allianz Parque. Que era o Allianz Parque. Eu ouvi no rádio agora, hoje eu vi que vai ter o show do Korn, que é uma banda que a gente gosta, que daí já é mais a nossa praia. Vai ter um show do Korn no Allianz Parque. E aí na propaganda tava falando assim, o Korn dia tal no Nubank Park. Eu fiquei, onde será que é isso? Aí eu demorei uns segundos pra lembrar que assim, escolher esse nome e tal, que mudou, né? E vai ficar lilás agora, né? Eles vão sofrer um pouquinho, né? Vão ter que mudar a cor, né? Lilás, porque tem isso também, porque no Inter Miami acho que é lilás o estádio lá, porque é no Nubank também. Eu lembro em Munique, eu fui pra Alemanha dirigir um documentário há uns 8 anos, e a gente passou pelo Allianz. Sim. O Allianz Parque,
O Allianz Parque. É, o Allianz Parque mesmo, né? O que deu origem à série. Acho que foi lá que deu origem à série. Que é o Allianz Parque. Que é lindo, né? E ele tem uma particularidade que toda a estrutura dele ela muda de cor, né? Tem uns LEDs, ela muda de cor. Então, assim, cada dia ela tá numa cor diferente, cada jogo, cada ocasião legal. e tal. Ele muda inteiro de cor. Imagina você criar uma estrutura que se retroilumina do tamanho de um estádio, né? Bem legal, que é um estádio lindo, gigantesco e tal. Enfim, e lá eles podem fazer qualquer cor. O daqui não tem essa particularidade, né? Então, assim, aqui vão ter que mudar Vai ter que pintar a cor e é isso, né? Porque... Mas assim, dos males o menor, vamos combinar, né? Porque assim, é sabido, por exemplo, que no Corinthians existe uma restrição a várias cores e tal, né? O roxo... Não, o roxo é roxo. O roxo é roxo, não parece com time, com clube nenhum. Vamos falar que é corintiano roxo, então não pode. Vai ter um monte, sempre tem um negocinho, né? Não, o roxo é do Corinthians, que é corintiano roxo. Eu falo, pessoal... O torcedor é passional, né? Ele vai arrumar um jeito de reclamar dela. Tem aqueles 10% que vai reclamar e... Sempre. Mas não tem jeito, assinou o contrato, não tem jeito. E show, você gosta de ir em show ou não? Já gostei mais. Eu tenho... Estádio é difícil, né, cara? Porque, tipo, você vai ficando velho, você vai ficando assim... Eu quero ver. Eu quero ver. Então, assim, tem duas coisas que me incomodam muito. O celular. Tá. Aquele monte de gente com o celular levantado. Você não tá vendo o show. Eu fico louco com isso, né? Você não tá vendo o show. Entrou, você olha assim, tem 10 mil celulares. Né? Então, assim, o celular... A lanterninha, na hora da balada... Faz sentido, né? Não tem o isqueiro, substitui o isqueiro, né? Tudo mais e tal. Mas, assim... gente com o celular levantado todo o tempo. Tá. Isso me incomoda muito. Eu quero ver o show. E hoje em dia, para você ver o show no estádio, ficar de pé 2 horas, 3 horas, ou chegar cedo o suficiente para pegar um bom lugar na frente, não tem mais idade, de verdade, assim. Mas, dependendo do que eu vou. Eu fui com a minha mulher e com a minha filha ver o Oasis, por exemplo, no Morumbis. Mas assisti daqui bancada, sentadinho. Eu fui assistir. Como um senhorzinho que sou. Eu também, tô lá tranquilo. Aí vai, pega um negócio, aí vai. Sentei, sentadinho, assisti dali gostosinho, me diverti a beça e tal. Então, assim, eu vou em alguns shows. Eu fui ver os Titãs, o Encontro, o Retorno lá. Foi no Allianz, foi muito bom. Assisti de novo, sentado. Nos grandes festivais só tem ido a trabalho, tipo, ou Lollapalooza, ou Rock in Rio, ou The Town, vou a trabalho, tipo... E aí o trabalho, vamos falar agora do seu trabalho, que a gente fala de música, se fala trabalho, vamos falar, não, ele vai tocar, ele vai... Não. Seu trabalho é um trabalho com live marketing, né? Explica um pouco o conceito do live marketing, só que você também é roteirista, então assim, qual que é o tipo de trabalho que você vai fazer nesse show? É assim, eu sou diretor artístico de ofício, né, e escrevo criativamente para publicidade, para live marketing, né? Para essas ações que acontecem nesses lugares. Então, às vezes, por exemplo, no Rock in Rio, no último Rock in Rio, a gente fez uma ação para Coach, né? Uma marca de roupa e tal. Então a gente desenhou, eles criaram um stand, a gente desenhou uma ação de movimentação que tinha lá dentro. E nesse tipo de situação, não é comum que você precise ir dirigir a ação. Entendi. É quase como o teatro. Você vai para a estreia, vê estrear, né? Ensaia, prepara, discute o que vai aqui, que luz vai para lá, tudo mais e tal. Quando você estreia, você fica 2, 3 dias, vê rodar, esquentou, você deixa rodar, fica lá com o povo que cuida da casa. Mas nesse caso você acaba indo. Então por exemplo, quando alguma das marcas que a gente atende a gente criou para essas marcas uma ação publicitária, promocional, um pouco mais complexa, que demanda sorteio, que tenha muito conteúdo de vídeos, etc. A gente vai, porque você precisa ver os ensaios, ver como é que ficou, ver se tudo encaixou como devia, entender se o impacto que está aplicado ali, está sendo entregue, está de acordo com o que a gente vendeu para o cliente e com o que a gente desenhou. Né? Então, nesse sentido, é por isso que eu falo que eu vou a trabalho. Que é a hora que você vai lá conferir se tudo que você pensou pro stand do cliente X ficou legal. A gente pensou pro stand dele que vai ter uma ação de sampling, vamos dar brindes assim assado, a partir de um sorteio. Por exemplo, no stand da Coach, a gente fez uma espécie de um karaokê, só que você podia tocar instrumentos se você quisesse. Então a gente montou um estúdio, um aquário dentro do stand, que a pessoa podia entrar, se inscrevia e tudo mais e tal. E aí tinha uma seleção de músicas ali e tal, e ela podia pegar um instrumento e a graça era que, assim, além de tudo isso, o estúdio ficou muito
muito bonito isso. E todas as pessoas que cantaram no estúdio estavam sendo gravadas. Então, assim, ela acabava de sair, ia pro celular dela, pro WhatsApp, ia pra ela poder postar o vídeo dela fazendo uma micagem louca, lá cantando. Então, esse tipo de coisa. Você precisa ir conferir, fazer teste, ver se deu certo. Cada atividade dessa que a gente bola para os clientes, você vai pro lugar e tudo mais. É quase que impossível que você acabe não ficando para ver show depois. Lógico. Né? Mas esses festivais são é muita molecada, é muito tumulto. É loucura, né? Eu dou uma corrida, assim, confesso que, tipo, não dá pra sentar. Fui no Gil também, fui ver o Gil, por exemplo. Na última turnê, né? A última turnê, né? Sentadinho, gostosinho, o Gil veio, consegui ver ele de meio perto, assim, e tal. Então vou. Mas confesso que escolho a dedo. Onde, né? Dá pra sentar, né? Aquele meme do gente velha, né? Só vou em lugar que tem lugar para sentar. Eu também tô nessa aí também. Agora, o live marketing, assim, de marketing das ações, é o mais legal em relação à criatividade, no meu ponto de vista. Eu sou formado em marketing. Você poder usar a criatividade e tudo mais, e parece, às vezes, que é fácil. Né? Não é. Então, e aí algumas agências que não são de live marketing tentam entrar no live marketing, até porque eu acho que a verba está começando, né, a oscilar e o pessoal quer abocanhar o pedaço do live marketing. Você encontra muita agência assim, porque eu quero ter essa ideia louca, mas depois não dá para executar essa ideia. Todo dia. Você encontra muitas agências querendo fazer coisa louca e não, mas não dá porque... Trabalhei algumas vezes com algumas ações e o pessoal, dá para fazer isso? Você olha, é em estádio de futebol? Não pode entrar com isso porque tem vidro. A polícia não autoriza isso. Isso não entra lá. E o pessoal não tem essa visão, só tem a visão da criatividade. Como é que você vê isso? Todo dia. Todo dia a gente tem... Assim, primeiro que... respondendo a tua primeira pergunta. Sim, o mercado de publicidade invadiu o live marketing. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Isso está acontecendo agora. Por quê? Porque antigamente, há 5, 10 anos atrás, a publicidade dava muito dinheiro. Hoje em dia, aqueles 2 milhõezinhos da convenção, imagina que direcionaram uma marca de carro, direcionou 100 milhões para a campanha de lançamento daquele carro. Há 10 anos atrás, era 90 milhões para publicidade, para fazer comercial de televisão, né, propaganda real, assim, propaganda, e 10 milhões ficava para o evento, para guerrilha, para fazer o lançamento do produto para o mercado, para os concessionários, treinar a galera interna, treinamento, 10 milhões para fazer tudo. Hoje em dia, esses 10 milhões fazem falta na publicidade. Então, muitas agências resolveram migrar, contrataram gente de live marketing para falar assim, vocês que entendem melhor disso, me ajuda aqui porque eu quero esse dinheiro também. Tá. E tentar integralizar a verba, né? Tipo, não pulverizar em agências diferentes, nem marcas e tal. E isso é bem comum, isso está acontecendo todo dia. E, por consequência, aí a gente chega na segunda questão, que é a ideia estrambólica que não para de pé. Todo dia aparece uma ideia do cara falando assim, não, é o seguinte, eu tô com esse elefante aqui, e eu tô com aquele Uno ali, eu queria enfiar ele ali dentro. Ia ser demais, não ia ser demais? Não, você não ia ser demais, porque ele não cabe lá dentro. Né? Tipo, vamos pensar aí, como é que deu? Vamos pensar num carro maior e tal. Eu não tenho lidado tanto com isso, porque eu tenho uma carteira de clientes reduzida, porque fiquei com uma pecha, foi involuntário isso, de só fazer evento muito grande. Só fazer coisa muito grande. Não é verdade, eu pago conta como qualquer pessoa, eu gosto de fazer coisas pequenas. Se quiser coisa pequenininha, eventinho pequeno e tal, liga nós, tá tudo bem. Tamo junto. Mas eu fiquei com essa pecha de só fazer coisa muito grande. O que é um evento grande e o que é um evento pequeno? Vamos contextualizar pra galera. Tá. Um evento grande é o lançamento de carro, o lançamento de produto. Tá. É estranho dizer isso, mas assim, eu sou especialista em lançamento de produto. Ok. Com ênfase em automobilística. Então, assim, eu faço muito lançamento de carro. Ok. As agências me conhecem, o mercado me conhece relativamente bem. Já fiz muitos lançamentos de carro, enfim. Já atendi acho que quase todo mundo. Agora não dá pra fazer. Agora não é mais todo mundo, porque agora entraram 75 chineses que eu não conheço. Mas até 5 anos atrás, eu já atendido quase todo mundo que tá no Brasil. Tem uma relação longeva com Fiat, com a Stellantis, né? Que já foi FCA, foi só Fiat e tal. Uma relação de muitos anos já, atendendo os caras, lancei vários carros deles. Esse é um evento de fato, o lançamento de um carro, não facelift, quando é um carro novo de fato, em geral é um evento muito grande, porque você traz os jornalistas para ver,
você traz a rede de concessionários para conhecer o produto novo, né? E ter que consolidar esses dois públicos com conteúdos diferentes, às vezes. Então, são ondas distintas, né? Imagina que, sei lá, às vezes você vai lançar um carro novo do zero, um carro realmente um modelo que não tem. Sim. Os jornalistas vêm num grupo, no dia seguinte vêm os concessionários. Mas é gente do Brasil inteiro, então a logística é complexa. Estou falando de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, às vezes, num evento só. Né, circulando num evento só. E aí tem test drive, todo mundo vai andar, eles vão dirigir esse carro, conhecer esse produto, tá? E o meu trabalho, em geral, a primeira vez que esse carro é visto é o momento de maior impacto. É a hora de fazer o uau, a hora da foto, né? E o meu trabalho consiste eu ajudo a desenhar o evento inteiro, mas o que me dá mais prazer, na verdade, é criar esse momento, que é o momento da revelação. A gente chama de review, né, em inglês. Comunicação em geral usa muito expressão em inglês, né? Briefing, né? O povo tira muito sarro disso. Então, o review do carro, né, a revelação do carro é o momento ápice, né? Que é o que eu mais gosto de fazer, é o mais divertido. De onde você vai tirar esse carro, né? De onde ele aparece, né? É uma plataforma que abre no palco, o carro aparece, ele vem do céu, ele vem da água, enfim. Tem cases vários de momentos antológicos, assim, de lançamento de carro. E é isso que eu gosto de fazer. Então, esse é um evento muito grande. Um evento pequeno é uma convenção de vendas, né? Com conteúdos simples, são vídeos, tudo mais e tal, para 250 pessoas, para 200 pessoas. Esse é um evento geralmente pequeno. Sim. Né? E que esses eventos têm condução artística, sim, porque você tem que ter uma house mix organizada. House mix, para quem não sabe, o fundo, lá no fundo tem um cercadinho preto, um monte de gente de preto mexendo em computadorzinho. Aquilo é a house mix, é o povo que controla o que está acontecendo no evento como um todo, né? Quem está no palco parece que é tudo mágico, né? O cara fala, faz vídeo, quando ele fala, vamos ver o vídeo aparece, a luz apaga. Tá a galera que nem louco lá, puxando a apresentação, PowerPoint de um lado, não sei o quê. Exatamente. Então a galera parece um povo com vários braços ali, tal, a house mix ali. Então, assim, aquele povo. Tem eventos que você precisa organizar aquilo, os conteúdos têm que estar alinhados, você tem que saber tudo que está lá dentro, ter um bom roteiro para saber o que vai acontecer depois de quê e tal, né? Então primeiro fala Paulo, depois fala José fala um pouco sobre tal assunto, depois tem vídeo, José chama o Pedro no palco e vão ficar os dois do palco e vão conversar. Entendi. Esse tipo de roteiro. Roteiro simples. Nesse tipo de caso, de fato, não demanda direção artística. Né? A gente faz também porque você tem que conduzir, né? Você tem que estar lá para cuidar, para que esse flowzinho aconteça bonitinho e tal. Mas o evento de lançamento de carro, por exemplo, não. Você tem que ser orquestrado. Ali é uma operação complexa, muita gente envolvida. Imagina que, às vezes, você está no lançamento de carro, por exemplo, que você tem uma ação artística acontecendo no palco, um balé, coisa que o valha, você ainda tem 2 motoristas escondidos que estão com rádio, e você está na house com rádio olhando o balé acontecendo, pensando na cadência da música e esperando a hora que você fala para o motorista vai, e vão abrir 2 portas que os carros vão aparecer e a luz vai mudar e as pessoas vão aplaudir a hora, né? Esse momento de apoteose é fantástico. Sim. Isso é divertido. Eu já fiz uns 40, 50, acho, não sei, eu perdi a conta. E como é que você faz para discutir isso com o cliente? O cliente chega, porque a criatividade é assim. Às vezes eu acho que eu sou criativo, que eu tenho uma ideia boa, não é tão boa, eu sou o cliente, às vezes eu quero insistir no que eu quero. Como é que você faz para convencer o cliente disso? Ou até onde dá para falar, não, nós somos os especialistas, a gente vai fazer assim e tá certo? Os meus clientes hoje, né, os clientes das agências com as coisas que eu atendo hoje, são muito legais, assim, a gente que confia muito em si. E eu cheguei num lugar legal, porque assim, são 30 anos fazendo isso, né? Então eu tenho uma voz, eu posso dizer, eu tenho voz, eu tenho opinião, eu voto em alguns conselhos, eu tenho cadeira em várias mesas, em vários boards de decisão, de comunicação, de vários clientes, né? Isso é muito bacana. A gente não entra nesse mérito, mas eu provavelmente devo ser um dos poucos homens pretos que faz isso. Que tá nesse lugar, né? A gente entra no mérito. Você não tem visto muito nessa parte criativa, mais homens negros, mulheres? Tem uma galera excelente, mas não tem o quanto poderia ter. O quanto poderia ter. Não tem. Fazendo o que eu faço, do jeito que eu faço, ou no nível de interação que eu tenho com o mercado e com clientes, tem 2, 3. Tá. Nós somos muito poucos. Eu já fui o único, né? Eu já fui o único. Ter 3 hoje é uma coisa... Triplicou, Triplicou. né?
mas é muito pouca gente. Né? É muito pouca gente. Eu circulo muito em boards, por exemplo, decidindo... tem uma montadora grande agora, faz aniversário em breve, que a gente está planejando um evento do tamanho que a festa merece, por conta de... São muitos anos de Brasil, tudo mais e tal. E eu sou a única pessoa preta do board que está discutindo esse projeto. Entendi. E sou o diretor artístico do projeto. Né? Então, assim, vai acontecer no estádio, porque o negócio tem que ser grande, e um negócio complexo, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu sou a única pessoa preta que está dentro desse rolê. E quando está tendo essas discussões, você nota que a falta de diversidade leva, às vezes, a discussão para o mesmo caminho e você tem que trazer para um outro caminho? Porque são pessoas iguais, pensa que geralmente você pensa igual. Você sente isso nessa parte de criatividade, sendo um criativo? Às vezes acontece sim. Acontece porque, assim, primeiro que o mercado não é engraçado, é um mercado grande e ao mesmo tempo em que ele é provinciano. Ou seja, parece uma vila e as pessoas só trocam de casa. Né? Tá. Né? Hoje ele mora ali no 45, amanhã ele mora no 6º andar do 302. E assim, eles vão mudando de lugar. Então, você vê muitos dos mesmos executivos repetindo fórmulas que eles viram em outros lugares, tudo mais e tal. E compete a gente tentar achar outros jeitos de fazer e tudo mais. Tal. Isso é meu trabalho e eu faço isso com o maior prazer do mundo, de continuar pesquisando, continuar estudando. A gente está aprendendo todo dia. Você precisa continuar estudando. Enquanto você quiser estar nesse mercado ativamente, você precisa continuar estudando. Né? Fingir de morto não é uma opção. Você precisa levar a novidade e tal. Eu nunca precisei impor ideia. O que eu geralmente faço é criar argumentos para convencer de que a gente tem uma boa ideia. Então, tipo, quando eu estruturo um projeto, a primeira coisa que eu faço é execuibilidade. Porque não adianta você mostrar para você vai sentar com o presidente de uma companhia gigantesca que tem 10 minutos para te ouvir, né? O cara tem uma agenda desgraceira. Né? Eu tenho uma reunião com um desses executivos que já foi adiada pela 8ª vez. Porque ele está atribulado, o cara está com um monte de coisa acontecendo, a marca dele tem pura transformação e coisas acontecendo, o cara não consegue parar para ver esse negócio. Vai ter que parar um momento, que a gente tem que tomar algumas decisões, mas isso acontece todo dia. O ponto você chega com um argumento bacana, os caras têm ideia. Isso é muito, eu brinco muito com os meus amigos, outros criativos, falo o seguinte: a gente tem um trabalho muito desvalorizado, no sentido de que todo mundo acha que é criativo. Todo mundo é criativo. Todo mundo tem ideia. E a ideia de todo mundo é boa. A gente é criativo de ofício. Tem, modéstia às favas, há talento. Há bastante talento dos criativos brasileiros. A gente é bom. O criativo brasileiro é muito bom. Mas você tem que lidar com a ideia da tia do cara, né? Então, assim, minha tia viu um negócio, minha tia teve uma sacada, eu uso isso toda hora. É o primo, o amigo, ele mesmo, tudo mais e tal. E você tem que ter muita elegância para derrubar, às vezes. Inclusive, porque às vezes o peso da caneta do cara é alto. Você tem que tomar um pouco de cuidado, né? como é que você derruba, né, uma ideia do cara. A gente já fez evento, que obviamente questões éticas não posso comentar, dizer nomes, mas a gente já teve evento cujo show de encerramento do evento era um show que não tinha nada a ver com o conceito ou com a atmosfera que aquilo propunha, porque a esposa de um diretor gosta do artista X. Entendi. Ele tem o dinheiro, ele fala, bom, vamos contratar o tal, a temática é rock, mas ela gosta de sertanejo, coloca o sertanejo lá pra... Ela falou assim, olha, numa reunião, ele falou assim, eu queria que o show pudesse ser do fulano. A gente falou, mas... ok. Mas tá bom. Por quê? Não, na hora que ele falou, eu entendi. A hora que apareceu isso, então assim, toma essas carteiradas, às vezes acontece, né? Então, assim, às vezes eu viro um Siri com Todd, né? Você fala assim, pô, era um show, você tá falando de futuro, cyber, super moderno, então você fala assim, você ia pôr o Alok, que fazia todo sentido. O Roberto Carlos, né? Vai tocar o Roberto Carlos, que a mulher do cara gosta. E beleza. Tá bom. Não tem problema nenhum, né? Assim, tipo, não tem nada mais velho pra botar ali naquele lugar, né? Tinha que ser uma coisa mais jovial, a gente pensou em outra coisa. E tá tudo bem também, tá? Isso não é um problema. Com relação à ideia, voltando só pra concluir,
Você tem que pensar em execuibilidade, em ter uma ideia que para de pé, que se sustenta, que seja de fato espetacular. O mais difícil é fazer ele enxergar, o cliente enxergar. Porque tem gente que tem pensamento lúdico. Você conta para ele uma história bacana e a pessoa consegue ver a história acontecendo. Você é um homem de comunicação, você sabe disso, você consegue enxergar. Se eu te conto uma história muito louca, se você visualiza ela. Talvez ela não esteja nas cores ou do tamanho que está na minha cabeça, mas você conseguiu enxergar. Tem gente que é absolutamente incapaz de... Então, aí vamos fazer um vídeo mockup, entra o storyboard bacana, entra os 3Ds, né, que você conseguir ilustrar a tua ideia para eles. Em geral, até aí de novo por uma questão de experiência, de confiança, quem te chama já sabe que você está um tempão no mercado, que você não vai entregar um negócio ruim e que tudo vai funcionar. A gente não tem esse tipo de discussão, não. Mas claro que já acontece, ainda, de vez em quando acontece, no cliente fala assim, eu queria que fosse assim. Você fala, mas assim pode não dar muito certo. Mas eu queria assim. Eu falei assim, mas a gente corre esse risco. Então tudo bem, tá assumindo o risco. Então ok, vamos do seu jeito. Acontece. Raro, hoje em dia é raro, comigo em especial é raro, mas ainda acontece vez ou outra. Em geral, eles confiam total, tem uma carteira legal, assim, e eu tenho uma relação muito transparente com os clientes. Uma relação de muita transparência com os clientes que eu atendo hoje em dia, tanto com os donos de agência com os quais eu lido, quanto com os próprios com os clientes na ponta mesmo. É uma relação de amizade, que você pode conversar de maneira muito aberta, porque eu preciso muito entender o que você espera para tentar pensar na melhor maneira de atender a expectativa. Né? Então tem que ser muito claro nesse sentido. E claro, confessando um macetezinho aqui que você sabe, o leigo talvez não saiba, existem 2 projetos. Né? O projeto que você faz para o público final, que vai atender a demanda do público de fato, que vai consumir o que você está pensando, e o projeto para ganhar concorrência. O projeto que você faz para as pessoas com quem você vai conversar. Você tá vendendo, para quem você vai vender, exato. Que quase nunca é o que você vai entregar na ponta. Exatamente. E falando de criatividade, muitas pessoas às vezes me procuram e falam, Denis, criatividade e tal, queria um curso, qual que é o formato? Eu até no começo eu cheguei a indicar, tem um curso muito legal online, que é o Cri, que é Criando Crianças Criativas, do Murilo Gun. Que ele fala como se cria a criança desde o começo, né? Que geralmente a criança é criativa, a gente corta a criatividade em algum momento da criança, né? Como é que você faz para manter, se falou de muito estudo, como é que você faz para manter a criatividade acesa? Tem uma metodologia, vem muito do empírico? Como é que você faz para ter essa parte? É muito empírico de fato, porque gosto muito do Murilo. O Murilo é um cara sensacional, criativo, inteligente demais, assim, um cara muito excelente de conversa, né? Um cara muito de conversar. Meu processo é muito orgânico, assim, eu faço as coisas que eu gosto. Então, tipo, eu gosto de ler, eu gosto de internet, eu gosto de fuçar, eu gosto de computação, eu gosto de programação. Não sou um expert em nada em algumas coisas eu gosto mais, entendo mais, mas o lance é pesquisar, ou seja, eu fuço muito. É ser curioso. Eu sou um cara muito curioso. Então eu não deixei isso morrer em mim. A minha filha, que é muito criativa, porque a gente permitiu que ela fosse muito criativa. Eu dei tudo o que ela precisava em todos os momentos da vida dela. Agora eu quero tocar banjo, toca banjo. Agora eu quero aprender a tocar baixo, toca baixo. Agora eu quero desenhar com creon, toca creon. Agora eu quero desenhar com carvão, toca carvão. Ela é psicóloga formada. Legal. Tá fazendo o mestrado, mas ela entrou na Belas Artes porque queria desenhar, queria pintar. Coisa que ela voltou a fazer agora, há pouco tempo. Voltou a pintar, voltou a desenhar e tal. Tá lá desenhando, tá misturando o traço manual com digital. Então, assim, porque eu sempre incentivei. Eu não podia fazer nada disso porque a gente é muito pobre, muito quebrado, então não tinha como. Mas o meu passatempo, moleque, era ficar na biblioteca. Que legal. Biblioteca pública, sim, pertinho da minha casa, com um arsenal de coisas à disposição. Eu gostava de enciclopédia, hoje tem a internet, é muito mais rápido, né? Eu gostava de enciclopédia e lia coisas aleatórias, assim. Eu lembro, minha mãe achava engraçado isso, porque assim, eu li o Capital com 15 anos. Caramba! Chatíssimo, né? Mas assim. Mas você não tem nem repertório para entender, mas você já começa. Exatamente, não tinha a menor condição e tal, né?
Mas com 15 anos meio revoltado, meio envolvido. Eu morava em São Bernardo, né? O movimento punk era muito forte lá. São Bernardo era muito forte. O movimento punk era muito forte, já tinha banda com 15 anos e tal. Então, tipo, eu li o Capital, eu queria entender o processo. E assim, o Capital, é engraçado, faz todo sentido com São Bernardo, né? Porque assim, o proletariado, o controle da massa, ou do homem sobre o sistema. Então assim, eu fui adolescente, jovem, trabalhador, justamente naquela curva ascendente do sindicalismo no ABC e tal. E eu vi isso acontecer, né? E a polícia dando borrachada, nos metalúrgicos e nos punks, enfim. Eu cresci naquele caldeirão. E tinha muita banda acontecendo e tal. Sim. E eu lia muito. Então, assim, eu gostava de ler, entender por que as coisas acontecem, por que fulano não gosta de Beltrano. Eu queria entender as diferenças de classe social e queria entender as diferenças de cor, como é que a gente chegou no lugar onde a gente chegou, né? A gente se olhar e falar por que tem gente que acha que a gente não é bom o suficiente, né? E minha mãe tinha uma frase muito emblemática que me martelou muito na minha cabeça, que era assim, que a gente não podia ser só bom, a gente tinha que ser excelente, porque se você fosse só bom, você talvez não tenha... E a sua mãe, você comentou que ela é povos originários, né? É, verdade. Eu sou cafuso real. Assim, eu sou um cafuso da cartilha. Eu sou o cafuso de gabarito. Eu sou filho de uma índia com um homem preto. Então, eu fui criado pela minha mãe. Meus pais se divorciaram muito, muito cedo, né? Minha mãe foi pioneira do divórcio no Brasil, porque era muito raro na época se divorciar muito cedo, assim, né? Ainda nos anos 70 para 80, finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80. Ainda nos 70, exato. Era muito raro uma mulher se divorciar, se viver sozinha e tal. E ela criou 2 filhos sozinhas, botou meu pai pra fora. Meu pai era um cara engraçadíssimo, gente boníssimo, engraçado, mas meu pai tinha o hábito de ter famílias. Entendi. Ele era pai de famílias. Meu pai era pai de famílias. E minha mãe não concordava com isso. Entendi. Que é a exclusividade na família. Hoje em dia é mais comum, coisa da poligamia, tudo mais, amor livre, relações abertas e tal. Nos anos 70 não pegava muito bem. Era muito legal. E minha mãe sendo uma índia, ela ficava meio cabreira. Então não rolou. Eles tiveram um desacordo nesse aspecto. Né? Até porque ele não combinou com ela, né? Não combinou. E aí, combinou nem com as outras ele devia ter combinado às vezes. Eu acho que não também. Meu pai era uma figura. Então eu fui criar só por ela. E ela tinha essa coisa de me proteger, me apavorando. Então ela falava muito sobre drogas, que eu acabei não usando porque eu ficava morrendo de medo. Sim. Não foi nem falta de curiosidade, foi pânico. Porque ela falava assim, você vai virar estatística. Assim, eu não quero que você amanheça num saco plástico no Riacho Grande, né? Que era a quebrada onde se desovava corpos do ABC nos anos 70, 80. Né? Assim, eu cresci muito medroso, porque ela falava assim, não, você tem que ser excelente, você não pode ser bom. Ser bom pra gente não é suficiente. Né? É uma coisa interessante. Minha mãe se entendia como uma mulher preta. Isso é curioso. Não existia naquela época e perto de nós essa divisão muito bem detalhada que a gente tem agora de indígenas, povo preto, povo indígena, né? Hoje em dia isso é muito claro, muito detalhado. Sim. Hoje em dia talvez ela se enxergasse nesse lugar, mas não, para ela era uma mulher preta, ela não tinha pele clara, ela era mulher preta e tinha filhos pretos para cuidar e ela era mãe preta né? Filhos pretos. E ela tinha essa coisa de, toma cuidado, porque você não pode, né? Então assim, não fica na rua, não esse documento, né? Não corre na rua. Jamais. Correr era sagrado. É tipo o primeiro item na cartilha da mãe, né? Tipo assim, não corra na rua em hipótese alguma. Especialmente com coisas na mão, vindo da escola, com mochila, com sacola. Não corra na rua. E mais tarde, mais velho, eu fui entender o que ela estava falando, porque eu vi uma guarda municipal passar uma rasteira no menino que estava correndo com a mochila na mão. Ele estava atrás do ônibus. Ele estava tentando pegar o ônibus. Achou que tinha roubado a mochila. Ela viu um molequinho pretinho correndo com a mochila na mão, não estava nas costas. Tá tipo, tomou a mochila e saiu correndo. Ele pegou e correu para não perder o ônibus. E ela viu ele correndo, mochila na mão.
Ela passou o pé nele, ele caiu, machucou, ralou, tudo mais e tal. Isso deu uma merda. Uma história local, eu vi isso bem adulto já. E fiquei olhando. Aí caiu a ficha. Eu tava no lava rápido, do outro lado da rua. Meu carro tava lavando, eu fiquei olhando aquela cena. Porque eu vi de onde ele saiu, eu vi ele correndo. E o ônibus saindo do ponto devagarzinho, assim. Então, parece que você vê um filme, né? Sim. E dá pra própria vida, porque eu passei a vida inteira tomando esse cuidado, né? Tipo, de ver polícia, você anda reto, né? E comporte-se e tal. É meio ostensivo isso, mas é uma realidade que a gente passou. Sim. Né? E hoje em dia a gente estamos em qualquer lugar. Inclusive, vamos jogar golfe junto. Vamos marcar aquele golfe. Inclusive, vamos jogar golfe. Essa parte criativa é legal, porque muita gente acha que é criativo, tenta ver um jeito de ser criativo e acha que dá para ir na escola para ser criativo. Tem algumas guias. Existem cursos, Singularity. Né? A primeira coisa que eu recomendo é falar inglês, porque os melhores cursos de criatividade que eu vi disponíveis, online especialmente, estão em inglês. No Brasil não tem muita escola para ensinar processo ou método. Você aprende coisas específicas ou partes específicas do processo criativo, mas uma escola que forma, até porque depende muito do para que você quer ser criativo, né? Você quer ser criativo de que área, porque você quer trabalhar com quem em especial. Talvez eu não seja tão criativo em outros assuntos, outros aspectos. Claro que o meu trabalho me obriga, na verdade, a ter uma leitura, tentar ter uma leitura criativa do mundo. Sim. Né? Então, o famoso generalista, né? Você fica especialista em qualquer coisa. Você sabe um pouco de qualquer coisa. Caiu aqui de bricolagem a cinnamon roll, a gente manja um pouquinho de coisa. Até porque, e cada projeto, de acordo com cada briefing, você precisa estudar muito, né, para entender. Né? Eu estou fazendo um projeto agora, por exemplo, para uma montadora de carro elétrico. Legal. Né? Então você tem que entender um pouquinho de como é que ele funciona, para que ele serve. E nesse caso, um grande desafio, né, é bastante óbvio que se eu estou fazendo um projeto para uma marca de carro elétrico, é o chinês, né? É um desses. Sim. Só que chegaram 25 de uma vez. Né? Então, tipo, o que destaca esse cara do outro? Né? O que eu vou contar para esse público? Para esse público olhar e falar assim, pô, isso é bacana, isso é legal. Né? Como é que eu encanto esse cara? Já que tem tanto. Sim. Né? Então, a criatividade passa por caminhos bastante complexos, assim. E nem sempre a sua boa ideia para de pé. Nem sempre ela funciona. Eu trabalhei com criativo, por exemplo. Eu fui VP de criação de 2 agências já. Eu quis ser executivo um tempo. E por conta da bagagem, da minha experiência e tal, eu fui ser VP de criação e conteúdo de uma agência menor, depois fui para uma grande agência. E fiquei... Nas duas eu fiquei acho que tipo 3 anos tentando ser executivo. Achei uma merda e odiei cada dia que eu tava lá. Inclusive porque eu parei de criar, né? Você para de criar. Você começa a ficar no burocrático interno. Você vira gestor, você vira babá de adulto, tudo mais. Você sabe como isso é. Eu parei de criar. Isso começou a me frustrar profundamente. Adoeci real, assim. Né? Né? E nessa época eu tinha um criativo, um funcionário, que hoje é tatuador no Canadá. Um cara querido, um cara que eu adoro. Ele era o famoso criativo de YouTube. Ele tem bastante agência, tá? Cheio desses caras de agência. Cheio. Ele ficava assim, ele ia no YouTube, procurava referências, achava coisas espetaculares no YouTube, certo? YouTube tem vídeos de coisas fantásticas. O problema é que nem tudo é verdade, né? Tem muita coisa que tem pós-produção, as coisas não aconteceram do jeitinho que tá no vídeo, né? O vídeo teve uma pós, o cara aumentou a luz de uma coisa na pós, colocou mais brilho, uma coisa levitou, ou um fio que não apareceu, né? Então no vídeo, tudo é maravilhoso. Né? Ele aparecia com esses projetos, com isso dos projetos. Vamos fazer tal coisa. Eu falava assim, fulano, onde é que você viu isso? A Coca-Cola fez isso aqui na Finlândia. Eu falo, tá, a gente tem os recursos aqui? Ele, não sei. A gente tem a infraestrutura para fazer isso aqui no Brasil? Não sei. Se adaptou, pelo menos, pensando no Não, eu queria mostrar esse projeto. Então não, né, velho? Se o negócio não para de pé, como é que você vai vender um negócio que você não sabe como é que faz? Né? Então, tipo, o tempo tá cheio disso. Então, quando eu falo de estudar, é nesse sentido, que você precisa entender como é que as coisas funcionam, né? Vou usar um painel de LED curvo. Quanto ele é curvo? Ele entorta, ele é flexível? Vou usar
eu vou suspender o carro, quanto o carro pesa? Qual é o lugar? Tem como sustentar ele? Ele fica na posição... É operação que a galera não pensa. A galera, não, vamos fazer não sei o que. Você fala, mas isso aqui não vai dar, tem um problema ali, a prefeitura não vai aprovar, tem segurança. Tem um penso bem complexo que envolve qualquer criação. Você fala assim, não, vamos colocar... um exemplo que eu posso dar de uma coisa que foi executada, isso aconteceu de fato, que foi muito bonitinho. Atendendo no Fiat, com que eu tenho uma relação de muitos anos já, a gente fez o lançamento do Fiat 500. Tá. Pequenininho, né? A gente fez no Copacabana Palace, né? Que é um lugar tombado, então a gente colocou o carro para dentro, a gente teve que forrar as escadas, criar uma espécie de um trilho na escadaria, porque o carro não podia bater na escada. É tudo tombado, você não pode riscar o piso do Copacabana Palace, porque o prédio é tombado. Né? Então, para colocar o carro lá dentro, tem que ter todo um processo e criar jeitos de fazer o carro subir nas escadarias sem encostar em nada, tal. Foi tudo isso feito, gastou-se uma grana para fazer isso, é caro, né? Mas o que foi mais emblemático é que a gente colocou o 500 no bondinho. Então, quem passou na hora ali, naquele dia, tudo mais, tal, viu um carro no lugar do bondinho, o carro subindo aqui. Por quê? Porque o bondinho tem a estrutura de carga. Existe um bondinho de carga. Que não é aquele que você vê todo dia passando. Isso passa de noite, horas específicas. É um bondinho um pouco maior, que usa uma estrutura paralela que tem ali. Você pode olhar, você vai ver que tem mais cabos do que bondinho passando ali, porque tem um bondinho de carga. Tem que levar alimentos, tem que levar um monte de coisa. Exatamente. Lá pra cima, né? Tem uma estrutura lá em cima que funciona, que vai no bondinho de carga. Então, nesse bondinho de carga, a gente conseguiu pendurar o carro, que tem 900 quilos. Ele é relativamente leve. Sim. Né? Um carro... E assim, então quem viu o bondinho subindo, em vez de ter o bondinho, tinha um Fiat 500 subindo ali. Quer dizer, esse tipo de coisa que demorou para fazer. A gente teve que ir lá, fazer teste, pensar, descobrir, uma série de cálculos. Rolou, ficou divertidíssimo, né? Mas tem um planejamento pesado por trás disso, né? E de minúcias que ninguém vê. Então não foi só falar assim, vamos pendurar o carro no bondinho, tem ideia, ali acabou. Ele vai subir, né? E a gente só vendeu a ideia para a companhia já tendo ido isso é importante, avaliar se era possível para checar a execuibilidade, para você não vender um projeto que você não entrega. Sim. Que é o grande problema do mercado mundial. Não é só no Brasil. A gente tem a síndrome de vira-lata, né? Achar que porque a gente é muito... É geral. Né? Não, isso é no mundo inteiro. Tá cheio de picareta. A comunicação, em geral, é um meio muito fácil de ter picareta. Tem muita gente carismática, né? E o cara não entrega. Você leva na lábia. O cara é carismático, o cara é bom, o cara fala muito bem, o cara é divertido, né? O cara ou a garota, né? Enfim, pilantragem não tem sexo, né? Não tem gênero, né? Enfim, pode ser qualquer coisa. Né? E nem etnia, inclusive, isso é muito importante observar. Então, assim, tem gente carismática, que fala muito bem, tem boas ideias, mas que não param de pé. Legal. E eu acredito, de verdade, que o criativo brasileiro e o povo do live marketing brasileiro, nós somos os melhores do mundo. Que bom. Nós somos os melhores do mundo. Os americanos têm dinheiro, têm infraestrutura e têm equipamento, mas eles são muito cagões. Tem coisas que eles não fazem lá, porque eles olham pra gente e falam assim, nossa, por que você usa esse equipamento? A gente não usa isso no teatro, né? A gente aqui no Brasil faz telas de 50 metros, telas enormes de painel de LED, tudo mais. Tal. Você gerencia um evento gigantesco, famoso, né, da sua companhia, que usa estruturas enormes, tudo mais, tal, né? E nos Estados Unidos, os americanos acham aquilo abominável, porque para eles o evento é uma coisa de, tipo assim, é para comunicar. Então faz uma tela de painel de LED de 4x3, pode fazer até grande. Mas, assim, leu, dá ok, comunicou. Faz um 16x9 ali, comunicou, box. A gente não, a gente faz cenografia, e cria mundos, e telas de LED complicadas, enormes, tal. A gente é muito mais efetivo na entrega de eventos corporativos, por exemplo, do que qualquer empresa americana. Sim. Ou qualquer empresa no mundo, na verdade. O live marketing brasileiro é o mais poderoso, o mais criativo e que tem a melhor entrega no mundo. Falo isso sem a menor sombra de dúvida. Eu já rodei o mundo e eu sei o que eu estou falando. Legal. Então eu vou puxar a pergunta, só que antes a gente vai dar uma pausa, porque faltam 4 minutos para as 3. Sandro, o papo tá bom, a gente tá quase no final aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta que não tinha como não fazer,
que é o America's Got Talent. O que vocês fizeram? Me conta esse projeto, porque eu fiquei alucinado o tanto quanto o Simon que apertou... Rapaz, poxa, foi fantástico, assim. Bom, primeiro foi uma aula de televisão, né? Porque a NBC é uma das maiores emissoras do mundo e trabalhar com eles foi fantástico, assim. E eles têm um método próprio de trabalho e tudo mais e tal. Aconteceu o seguinte, o Dani e o Felipe, que são os donos do Lightwire, são meus amigos de longa data. A gente eu sou amigo do Daniel especificamente, que é o criativo, que é o cara que cria ali há 25 anos. E a gente cria junto há muitos anos e tal. O Dani foi meu braço de conteúdo durante muito tempo. Eu precisava de um vídeo para fazer. Pensei aqui num vídeo para promover tal carro, fazer um lançamento de produto, e eu quero o vídeo do produto, né? Aquele vídeo onde você ainda não mostrou o carro inteiro, você mostra peças, pedaços e tal, para criar aquele clima e tal. Eu fazia com o Dani, que tinha uma produtora de vídeo e tal, antes de Lightwire. E foi maravilhoso, a gente tem uma relação, e a gente é muito amigo, de verdade, a gente tem uma comunicação de ideias muito fácil, e a gente senta para desenrolar um projeto, a gente passa horas conversando e, enfim, algumas das coisas mais legais que eu fiz na vida, e ele fala a mesma coisa, a gente fez juntos. Ele me ligou e falou assim, você já conhece o nosso projeto, o Lightwire tá rolando e tudo mais e tal, e eu preciso de uma história, eu preciso criar um storytelling pra gente poder ter um espetáculo maior. Porque assim, o Lightwire enquanto abertura de evento corporativo, por exemplo, talvez tenha um prazo de validade. Tá. Um espetáculo não. O espetáculo você vai criar uma história, uma atmosfera, um começo, meio e fim, uma história que vai ser contada. E essa história pode ser vista por muitas pessoas durante todo um período. Então a ideia era migrar do corporativo para o artístico de fato, botar o pezão no artístico de uma vez por todas, e a partir disso ser uma companhia de teatro. Sim. Um teatro diferenciado, mas um teatro, assim como o Circo du Soleil, ou coisa que o vale. Eu fiz 2 projetos, escrevi 2 roteiros diferentes, 2 histórias diferentes. Pus a mão mais pesada em uma história tá mais completa, né? E a Amazônia era um segundo tema. Tá. Quando aconteceu de um dos produtores do America's Got Talent viu no Instagram, falou, pô, isso aqui é legal. Eles já tinham feito shows de luzes, outros shows de luzes, existem outros grupos daquele tipo. Na gringa tem coisas parecidas, mas ele viu coisas diferentes. Ele falou assim, pô, aqui tem as técnicas são diferentes, o método de interação da roupa com o conteúdo é diferente. Isso realmente ninguém nunca tinha feito. E ele curtiu e ligou, achou lá o contato dos meninos, mandou um e-mail e falou assim, eu sou aqui o fulano do America's Got Talent, tá a fim de participar e tal. O Dani falou, vambora. Aí me chamou para conversar, falou, vamos fazer uma reunião presencial. A gente tem o hábito de almoçar periodicamente e tal, juntos. E nesse almoço ele falou assim, aconteceu assim. Chegou esse contato e eu queria fazer uma coisa e tal. Vamos fragmentar um dos espetáculos que a gente tá planejando fazer, pegar partes dele, vamos montar um desenho tal pra gente fazer esse America's Got Talent. Bora? Vamos, assim, topado, vamos fazer. Só que a gente tomou uma decisão que foi muito assertiva, que foi inverter a ordem dos espetáculos. O primeiro espetáculo essa é a primeira vez que eu falo sobre isso, inclusive, desde a época. Isso é realmente uma novidade, uma curiosidade que só a gente de dentro que sabia. A história que o Lightwire ia lançar como a primeira peça, o primeiro espetáculo do Lightwire era o Gênesis. A gente eu escrevi um negócio chamado Gênesis 4.0, que era a nossa versão do Gênesis usando a brincadeira da luz, né? E primeiro era a luz, aliás, primeiro era o verbo, né? Depois era a luz. Enfim, fez-se a luz, aquela coisa toda da Bíblia, contada de uma maneira mais lúdica, mais divertida, mais jovem, mais moderna, tal, usando aquelas técnicas que eles têm ali de composição de roupa com conteúdo e tal, né? E no roteiro que eu tinha escrito, o diabo ia roubar a luz e levar a luz embora no meio de um baile. Era uma loucura. E o segundo tema era a Amazônia. Tá. Mas, para apresentar a companhia, o Lightwire, quanto companhia artística no exterior, a gente pensou assim, cara, a Amazônia tá na crista da onda, o assunto está em voga. E é uma coisa que todo mundo conhece, que o mundo inteiro conhece. Sim. E a gente foi com essa ideia.
A gente escreveu ali os números, a composição artística dos números, aqueles pensos e tal. A direção artística toda do Dani, tem uma equipe legal de animadores que estão por trás ali, porque ali não é só a coisa da tecnologia, da roupa, interagir com o fundo, mas é também a criação daqueles universos que estão atrás ali. Aquilo é videogame, né? Assim, tipo, o nível videogame. Os dois meninos os três, na verdade, né? O Gui, o Marcão e o Brenner, que são os meninos que são os caras de conteúdo ali, são gênios, são pequenos gênios de, né, videogame e tal. E assim foi feito. Aí os caras, a conversa andou, ficou mais próxima e tal. Então marcou-se uma data, a gente está em outubro de 24. Tá. Marcou-se para março de 25 a gravação do primeiro programa. E a gente foi, cara, é coragem, conteúdo feito, né? Um número bem bonitinho, bem desenhado, tal, com uma paisagem realmente espetacular. A paisagem, os meninos mandaram bem demais no fundo que compunha aquela primeira cena, o primeiro número que foi pro ar ali e tal. E existia o receio deles já terem visto, no sentido de que já tinham visto outros grupos de dança com luz LED e tudo mais e tal. Mas lá eu falei assim, cara, na boa, eles não viram nada parecido. Porque assim, o nível de interação que tem aqui é um nível de interação muito raro e é muito novo aquilo. Foi desenvolvido pelos meninos, né? O Felipe, que é o irmão, o que tem cabelo, é um careca ou sem cabelo, né? O Daniel é o careca, o Felipe é com cabelo e barba. Agora tá os dois de barba, então é o cabelo sem cabelo. O Felipe é o técnico, é o gênio da lâmpada ali, o cara que pensa na tecnologia. Entendi. E a tecnologia é brasileira, eles criaram aquilo, o modo como a roupa interage com o conteúdo, sincronizado com softwares, e tem uma computação pesada por trás daquilo. As máquinas que empurram o conteúdo, elas estão passando ao mesmo tempo o conteúdo e o que vai na roupa das meninas, entendeu? Entendi. Então a roupa das meninas é um painel de LED em movimento. E a roupa precisa ser desenvolvida, tem bateria na roupa. A bananeira está completamente solta. A roupa não é simples, a roupa é quente, a roupa é pesada, por causa das baterias nas costas, fibra ótica passando por tudo que é lado. Então, assim, o bastidor é cruel. Pesado. E as bailarinas são meninas de 45 quilos, bailarinas real, assim. E nem por uma questão estética, é pra caber na roupa, sim, isso pra suportar todo aquele monte de tranqueira, né? Você vê elas vestidas de dia ou no claro, né? Não tem o glamour que tem no escuro. Como o número é feito para acontecer. Enfim, fomos. Os gringos deram atenção, mas estavam com alguns expectativa, outros não deram muita atenção, tudo mais, tal. Quando a gente foi pro ensaio e eles viram rodar, viram funcionar, rolou uau, tá acontecendo alguma coisa aqui. E a gente percebeu que eles ficaram impactados na primeira vez, né? Toda a equipe com um pouco de receio, com um pouco de medo, que não tem tempo de ensaiar, televisão americana é um negócio chato. Isso porque era gravado, tá? Porque as etapas seguintes, as outras 3 apresentações, foram todas ao vivo. Né? Ao vivo pra TV americana, rede aberta. Essas foram arma na cabeça todo o tempo. Essa primeira gravada foi mais tranquila, mas mesmo assim foi de pouco tempo de palco, para ensaiar, tudo mais e tal. E aí foi surpresa, porque assim, na gravação a gente foi fazer a gravação, aí já com os jurados na casa, com plateia, tudo mais e tal. Acabou, o Simon, antes de começar, ele me perguntou assim, eu vou ver alguma coisa que eu já tenha visto? E eu falei, não, absolutamente não. Tipo, eu banquei. Né? Disse, não, absolutamente não. Aí ele falou, aí aquela cara dele fez, ok, então mostra aí. Qual é essa novidade aí que você tá falando que eu nunca vi, né? E foi, cara, porque assim, eles ficaram impressionados, né, com tudo que eles viram ali e tal. Porque, de fato, a gente tem uma capacidade de criar mundos baseados na nossa própria cultura, porque aquilo é Amazônia, Amazônia pura. A gente, tudo aquilo foi pesquisado, aquilo foi estudado, não tem um chute ali. Então, tipo, quando tem uma onça, é uma onça brasileira, onça pintada brasileira, o tucano, as aves, as plantas. Se você parar o vídeo para assistir e tentar olhar para vegetação, tudo mais e tal, assim,
tem um penso ali atrás. Isso é coisa que são pequenos detalhes que ninguém presta atenção, né? O cara não sabe se aquela planta é uma samambaia parasita, não sei de onde, ou se é uma planta que só tem na Indonésia, né? Então, e não tem. Né? Tanto que os americanos, isso é engraçado, os americanos falam jaguar, não, porque o jaguar, assim, não, chama onça, aquilo é uma onça pintada que só tem lá, né? Então, assim, a Amazônia proporcionou aquela atmosfera. A parte das águas caindo, coisa mais linda. Aquela atmosfera, tudo mais, tal, as quedas d'água, tudo mais, tal. Então, assim, a gente, de verdade, ali rolou, o povo gabaritou no bom gosto. Sim. Né? E aí, o Bateu Fogo Goes the Buzzer. A gente não podia contar, porque é gravado, e o programa vai ao ar um mês e meio depois. Ah, entendi. Quando estreia a temporada. Né? TV, né? Eles estreiam com bastante coisa feita já. Então, a gente, silêncio, não pode contar. Chegamos aqui, só conta pra tua esposa, aquela coisa de conta pra poucas pessoas. E a gente tinha vídeo gravado no celular, a gente, tudo mais e tal. Mas não podia mostrar pra ninguém, um super sigilo, porque o programa é contrato, né? O programa, e daí é o ar. E aconteceu. A repercussão foi impressionante, tanto lá como aqui. E lá tem um negócio muito engraçado. A gente ficou lá em Los Angeles na primeira vez, tipo uma semana, foi uma coisa até que curta. Né? Mas a partir dali, para fazer os ao vivos, a gente ficou períodos mais longos. Entendi. Porque aí a gente teve que terminar os conteúdos lá. Então você sai daqui com uma ideia na cabeça, mas não dava tempo de resolver toda a ideia aqui e de ensaiar tudo aqui. Então tinha que ir para lá com metade das coisas feitas, levando o servidor, né, aqueles notebook gamer, que só máquina parrudona, na mochila, para chegando lá, se trancar nos quartos, esses meninos que cuidam de, né, rodando conteúdo, renderizando conteúdo, para ensaiar. Aí, a partir do segundo programa, que já era ao vivo, aí foi chicote, né? Porque assim, você fica praticamente confinado dentro do espaço deles lá. Eles não te deixam sair para quase nada. Tem tudo. Tem comida, tem bebidas, tem lugar que você pode deitar. É confortável, sim, não é ruim e tal. Muito gelado, porque Califórnia é muito calor, né? Tem que colocar o ar no talo. Então, o ar geladaço, mas assim, não era desconfortável e o lugar é realmente muito... Comida, bebida, tem tudo lá. Só que de 8 da manhã às 7 da noite, todos os dias está à disposição. E como o programa é ao vivo, eles não podem te perder. Então, eles sempre tem um produtor no teu pé que sabe onde você está, para poder... fulano quer fazer entrevista com... social media quer fazer entrevista. Junta. Não sei o que... Junta. E toda hora é isso. E na hora de ir pro palco, assim, uma hora antes do programa começar e ir pro ar, cada artista tem alguns minutos para ir ao palco. E no Valendo, você tá ao vivo para o país inteiro. Nossa Senhora. Aí assim, você tá com a carabina na mão. E a audiência, né, alucinante ali, né? A audiência a ponto de você... No dia seguinte, eu fui tomar café fora para desopilar. Eu não tinha compromisso de manhã e eu podia andar por ali. Eu saí para tomar um café na rua. Sim. Né? E eu fui chegando no café, eu entrei, a mulher falou assim, nossa, eu vi você na televisão, não sei o quê. Eu fiquei olhando pra cara da mulher, assim, eu falei assim, meu Deus do céu, olha o tamanho dessa merda, olha o tamanho dessa porra. É bizarro, assim. Depois da segunda vez, aí a gente fez Bateu Fogo do Gol, depois foi gravado, beleza, aí voltamos pra começar a fazer os ao vivos. Aí fizemos as quartas, a semi e a final. Mais três vezes. Nas quartas, foi esse dia que eu fui tomando do café. Na semifinal, a gente virou celebridade. Você saia na rua, você encontrava... Era muito fácil de encontrar alguém que te conhecesse da TV. É bizarro. Detalhe, a gente não estava em Nova York, nem em Los Angeles Downtown. A gente estava em Pasadena, que é na Casa do Chapéu. A cidade interior. É como se a gente tivesse... Adoro a cidade, tá, gente? É só uma figura de linguagem. Só pra vocês entenderem os tamanhos. É como se a gente tivesse... A gente não estava em São Paulo, a gente estava em Jundiaí. Sim, eu ia falar Campinas, né? Eu fui menorzinho. A gente estava em Jundiaí. A gente estava no Jundiaí de Los Angeles, né? Que é Pasadena. Uma cidade linda, mas é pequenininha e tal. Porque o teatro onde eles gravam e eles tomam conta do teatro é lá. É um Civic Center que tem lá, um lugar, um teatro super bonito e tal. E eles tomam conta, né? Então, assim, tipo, não pode acontecer outra coisa que não seja aquilo, porque é televisão, e eles montam uma infra gigante para deixar o teatro do jeito que eles precisam. E é por isso que é lá. Então, por isso não é em Los Angeles, no centro da cidade de Los Angeles. E ainda assim, em Pasadena,
Você sai na rua, ele fala assim, nossa, você foi, pô, fulano, que legal, ó, gosto de você, ó, tô torcendo por você. Bizarro, assim. Né? E fomos até a final, que é uma coisa que a gente não esperava. Qual que era o plano no começo? Como o plano sempre foi fazer o espetáculo como uma companhia, o espetáculo de 1h30, com um intervalo no meio, tudo mais, tal, no teatro, tudo mais, tal. A ideia, o que a gente pensou? A gente vai para lá, faz esse programa de televisão acontecer, vai ser muito bacana e a gente faz, vai pro teatro depois com o espetáculo inteiro, né? E para de fazer o corporativo de vez e vai pro teatro como uma companhia artística teatral para entregar o espetáculo Lightwire no teatro. Esse era o plano do Dani, o plano do Felipe, o meu, por consequência, por conta do meu trabalho, a minha participação no processo, era esse. A repercussão foi tão gigante que, primeiro, a agenda aqui dos meninos ectuplicou, assim. Tipo, ficou um negócio bizarro de gente querendo e tal. Isso só com repercussão de YouTube. Porque no Brasil, coincidentemente, no ano de 25, ano passado, o America's Got Talent não estava passando nenhuma das emissoras brasileiras que passavam aqui, do cabo e tal, nenhuma passou. Mudaram as grades e tiraram alguns programas do ar. Então não estava passando. Só com o YouTube, a audiência bizarra, assim, nas redes sociais de todo mundo e tal. Foi bom para todo mundo, porque teve um crescimento profissional e de percepção de carreira dos profissionais envolvidos, que foi um negócio gigantesco, né? Que resultou no que vai acontecer agora, que Lightwire tá no Rock in Rio. Pô, que legal. Rolou uma matéria de Fantástico, super bacana. Os meninos apareceram na matéria e tal. E vai rolar. O Rock in Rio tem uma estrutura legal de uma vila, um teatro e tal. Que tanto no Rock in Rio quanto no The Town tem espetáculos, né? Num teatro que é montado lá dentro e tal. A parte dos shows, tal, em horários alternativos e tal, né? E esse ano o espetáculo que vai ter num dos teatros Lightwire, que vai ter 5 ou 7 vezes por dia, tal, um pocketzinho menor, tal, porque quem tá no show, né? Você entra no teatro, vai descansar gostosinho ali e vai ver um puta espetáculo visual maravilhoso. Vai ter no Rock in Rio. E depois disso deve ter em Gramado, acho que tá. E uma residência em Vegas? Quando eu vi, eu falei, isso aí vai rolar residência em Las Vegas. Isso foi discutido muito. Podia ser Dubai também. Os meninos foram para Dubai nesse meio tempo, entregar um projeto exclusivo assim e tal. Las Vegas é um ninho de cobra, né? E é muito mais complicado do que parece fazer. E tanto o Dani quanto o Felipe tem uma necessidade muito grande, da qual eu compartilho, de ter controle da obra. Tá. Então, neste sentido, talvez ainda estreie primeiro no Brasil, como um espetáculo fixo, de residência mesmo, num teatro aqui, do que lá. Porque quando eu vi lá, eu falei, mas isso aqui estourou nos Estados Unidos de um jeito, porque e tem vários America's Got Talent que vão pra Vegas, o pessoal que canta, não sei o quê. Exato. E tem vários espetáculos em Vegas que já estão, eu gosto muito, tem o Jabberwockies lá que o pessoal dança, mas já tá há 15 anos, é a mesma dança. A Celine Dion saiu por questão de saúde, entrou, acho que era uma até do American Idol, esqueci o nome dela. Que tá cantando. São vários hotéis. Eu falei, isso aqui tem cara de daqui a pouco o pessoal estacionar em Vegas e ficar. Não precisa ser no Caesar. Essa bola tá quicando ainda, né? Porque assim, os colaterais do pós-sucesso, né? Agora existe advogado no processo. Eu entreguei a sinopse ontem, inclusive, de um espetáculo inteiro. Tem uma história inteira de Natal, natalina, que eu entreguei ontem, o texto, que eu fiquei super feliz de ter escrito, porque ficou. Modéstia à parte, ficou bem legal. Uma história de Natal completamente diferente, toda inusitada, com muito recurso, alguns recursos novos que não são usados nesse momento pelo Lightwire, mas que vão aparecer nesse novo espetáculo. Então tem coisa bem bacana, assim. Eu terminei ontem de escrever.
essa história nova, assim. E essa tem fala, que não tinha, até então não tinha, mas como não tinha, uma coisa mais próxima, como é para criança, precisa ter um narrador para te contar um pouco, para conseguir posicionar. A criança tem outra percepção, né? E para ficar bom, para ficar divertido, para as crianças entenderem e os pais terem recurso para poder explicar por que isso é assim, não assado, para os filhos e tal. É uma coisa mais para a família, né? E o exercício de escrever esse tipo de coisa tá me dando profundo prazer. Legal. De conseguir articular bons textos para uma ferramenta que é muito nova, né? Ali pode muita coisa, né? Ali a gente entendeu que não tem... É uma ferramenta muito multifacetada, dá para fazer muita coisa diferente. E não há uma regra, né? Não precisa só roupa de LED que acende, até porque até nisso já mudou, já existem também, tem os vestidos das bailarinas, tem uma série de outros recursos que estão sendo utilizados. E vai ter um monte de novidade, muito breve, assim. Falando de estrutura, os colaterais pós-sucesso, é que agora o Letware tem um jurídico. Já entra jurídico, compliance, esse é o primeiro colateral que tem. Exatamente. Tem um jurídico analisando as propostas, porque assim, apareceu muita coisa diferente que precisa ser analisada com muito cuidado, né? Porque eu acho que um dos maiores problemas que existe no mercado americano de entretenimento e que muitos artistas jovens se perdem é o jurídico, a burocracia. Direito autoral, você vai lá, perde... Porque o cara às vezes, o cara, na ânsia de ganhar um dinheiro que ele nunca viu na vida e que te parece muito dinheiro no momento, porque é aquela história. A gente reclama muito de jogador de futebol, moleque, né, que fica bobo muito rápido, né? Porque você pega um menino que nunca estudou, zero cultura, que tinha um Mizuno destruído mês passado, esse ano ele pode comprar o Gucci, ele pode comprar a Prada, ele pode comprar o que ele quiser e às vezes ele nem é tanto dinheiro assim, mas depois o cara tá ganhando 100 pau por mês, né? O cara veio da favela para 100 mil reais. E na faculdade eu até falava isso, falei, pessoal, tô na faculdade aqui, todo mundo é estudado, tal. Mesmo a gente dá 100 mil reais por mês e dá você ser famoso, deslumbra. O cara enlouquece. Então, assim, às vezes o contrato parece muito bom e não é muito bom. E o grande problema que eu estava falando, que acontece com muitos artistas jovens ou atos novos, assim, é que você assina um contrato que te parece muito bom e que te trava direitos. Então, daqui a pouco você percebe que o contrato não era tão bom e aí você vai descobrir que você não tem direito você não tem seu nome, às vezes. Né? Você perdeu o seu nome. Você perdeu sua obra. Você perdeu sua obra. Né? Conversando com o Paulo Vieira, Paulo Vieira. Ele falou uma coisa, ele falou assim, Sandro, tem uma coisa que você nunca pode esquecer. Assina. Você precisa de autoria. Sim. Fez, é teu, assina. É legal o coletivo, é legal trabalhar com as pessoas, com a galera, assinar em 10 pessoas. É seu, é autoral, você criou, assina. Legal. Autora. Então, assim, a gente pensa muito nisso, de manter as autorias, as coisas que são feitas. Nesse sentido, o jurídico está lá sofrendo, analisando essas propostas. Até porque tem que ser rápido, né? Tipo, não pode deixar esfriar muito, né? Não pode deixar esfriar. O ato é muito bom, é muito bonito, mas bem ou mal, a gente comemorou agora, em março, um ano da primeira ida para Los Angeles para gravar o America's Got Talent. Aquele foi até o final do ano, então tem até setembro desse ano tem lenha para queimar, de falar que não faz um ano, né? Até setembro, que foi quando foi a final. Mas da primeira ida, que foi março, foi agora. Esse ano fez um ano que a gente saiu do Guarulhos aquela noite de março, pensando como é que vai ser essa trip, né? E chegou em Los Angeles na manhã seguinte, e aí chegou lá, tinha um ônibus gigantesco, maravilhoso para buscar a galera. Quantas pessoas? Na primeira viagem acho que foram 13 ou 14 pessoas. E eu não fui junto na primeira viagem, eu fui no dia seguinte. Eu tava viajando, eu tava em Nassau. Eu tava voltando de Nassau. Eu tava fazendo um evento para um banco, que eu não posso falar o nome.
Não posso e contei, né? Você pensar bem. Entendi. O cara tava na Bahamas. Não pode falar o nome. Nassau, banco, não pode falar o nome? Nassau, Bahamas, banco. Ah, tá. É esse. Entendemos. Eu tava lá fazendo e eu cheguei Você tava lá com o Coldplay. Eu cheguei na véspera. Eu cheguei na véspera, então eu não embarquei com eles. Quando eu fui no dia seguinte, eu viajei sozinho, sem o time todo. Eu cheguei no aeroporto de Los Angeles, né, no famoso LAX. Eu cheguei no aeroporto, tinha uma Navigator me esperando, maravilhosa, assim, um motorista pigmeuzinho, assim, e branco, pigmeu branco. E uma Navigator, só pra mim, assim, tipo, eu sentei atrás do carro, fiquei olhando, eu falei assim, o mundo dá a volta. Dá a volta. Eu dei aquela olhada em volta, assim. Né? Deu certo, O cara perguntando pra mim se a temperatura tava boa, se o que eu queria. Eu sentado atrás, longe dele, longe, porque a bosta é muito grande. Eu sentadinho, assim, com a perninha cruzada, eu pensei assim, o mundo dá muita volta. Nossa, excelente. Quem não viu, eu vi, fiquei alucinado a hora que eu vi. Puta, achei demais. Por isso que eu olhei e falei, isso aqui é cara de Vegas, né? Chegou na final. Isso aqui você pode deixar em Vegas ali 10 anos que vai rolando. Tem Cirque du Soleil em Vegas há 10 anos. Exato. E o que eles fazem é renovar o espetáculo. Então, assim, e o Lightwire é uma ferramenta muito, muito poderosa nesse sentido. Dá pra fazer muita coisa ali, porque o painel de LED atrás é uma tela em branco. Você pode pensar qualquer coisa, pensar milhões de coisas diferentes que vão acontecer ali. E a interação com o corpo que está na frente ali, também pode acontecer 1 milhão de coisas. E outras roupas vão aparecer, outros modelos de roupa vão surgir e tal. Eu adoro escrever para eles, adoro estar com eles, tanto da relação profissional quanto da relação de amizade que a gente tem. Eu gosto de criar para Lightwire. O roteiro que eu terminei ontem, que eu entreguei ontem para um projeto próximo aí, ele tem vários recursos novos e ferramentas novas que a gente vai bolando. O Felipe não para de estudar, não para ele está todo dia estudando tecnologias novas. Por exemplo, o modo de controle, a comunicação dos computadores com as roupas foi desenvolvido aqui no Brasil. A tecnologia é feita por eles. Óbvio, a partir de tecnologias que já existem, né? Os Bluetooth, os Wi-Fi da vida, tal, veio de fora, mas o sistema e o modo de fazer ela funcionar daquele jeito e dar aquele nível de perfeição, de sincronicidade, é desenvolvido por eles. Ele que montou o setup que faz aquela roupa funcionar. Puta, que legal, né? É 100% brasileiro. Putz, Sandro, muito obrigado. Papo excelente. Adorei. A gente fala de qualquer coisa. Nossa, excepcional. O pessoal fala pra mim, a gente vai fazer uma apresentação, você quer uma pauta? Eu falei, se não for física, química e matemática, pode deixar que eu joga que a gente desenrola. Foi um prazer enorme. Bater papo é sempre muito gostoso. Adoro conversar. Eu falo mais que o Homem da Cobra, que dizia minha mãe. e assim, é bacana poder trocar ideia. Eu gosto de gente. Acho que o que mais me dá prazer na vida é encontrar com pessoas e trocar experiência, conhecer histórias. É isso. Legal. Muito obrigado. Esse foi mais um podcast do Best in Black. Eu sou o Denis Tacitano e até a próxima. Um abraço.